Bom dia a todos os amigos, mais uma vez vamos aqui conversar um pouquinho com você sobre a Palavra de Deus e sobre alguma situação muito atual que nós vivemos hoje em dia. Eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre essa situação do violência contra a mulher, né? Algo que é assustador. E a gente vê que parece que depois que criaram essa lei Maria da Penha, isso aumentou muito, e a gente vê assim o índice de violência, de feminicídio, violência contra a mulher disparando. E uma das razões as quais eu acho, meu modo de pensar, que isso acontece, é porque eles criaram uma lei, mas ao mesmo tempo que eles criam leis, eles criam brechas para que essas leis não sejam cumpridas com eficácia, por excelência. Então dá sempre um jeitinho da pessoa manipular, de um praticante do direito, manipular e reverter uma situação. E aí a impunidade se eleva ao altar maior. Infelizmente, o inimigo tem feito festa com isso. Por que certa ocasião teve um debate na faculdade sobre isso e foi levantado esse assunto da seguinte maneira: quando acontece essa situação de agressão, não aconteceu o feminicídio ainda, mas aconteceu a agressão, aquela coisa toda, o que acontece? Fazem a denúncia, alguém denuncia, porque raramente a própria mulher denuncia, porque ela tem medo ou por N motivos. E aí o indivíduo é levado para a delegacia, leva um esculacho, assina alguns documentos lá, tal, enfim. E aí ele é liberado. E aí o que eles fazem? Ele fala: você não vai voltar mais para a tua casa, lá onde a tua mulher mora. Beleza. Mas ela está lá, presa. O preso sai e a mulher fica presa na casa. E aí o que acontece? O indivíduo, principalmente quando ele é mau, quando ele não presta mesmo, que a maioria não presta, tá? Existem duas circunstâncias que nós já vamos falar aqui. Ele vai voltar lá no presídio da mulher e vai terminar o serviço. Quando ele sabe que não vai acontecer nada com ele, que se ele molhar a mão do advogado e ainda pega alguém mal intencionado e consegue fazer uma reversão de situações, jogando a culpa em cima do outro, provavelmente ele vai voltar lá e ele vai terminar. Mas o que eu quero dizer sobre as distinções entre a violência. Em primeiro lugar, tem aquela pessoa ou tem aquele indivíduo, e mulher também, tá? Quando eu falo indivíduo, é homem e mulher, que ele é mau. Ele sempre foi mau. Ele só é bonzinho no comecinho, quando ele quer conquistar. Depois que ele conquistou, que ele vê que dá para ele tirar proveito daquela situação, ele solta as garras e aí começa as situações. E por motivo nenhum começam as agressões. Por motivo nenhum. Esse é o primeiro fato. Segundo fato, a própria mulher muitas vezes causa esse tipo de situação. Então eu vou contar aqui uma coisa que aconteceu na minha vida, na minha infância, quando eu era bem menino. O meu pai, eu vou expor isso porque hoje ele já não se encontra aqui, eu acho que serve de exemplo para não ser seguido. O meu pai, ele era um cara muito trabalhador. Ele acordava de madrugada, trabalhava, sabe? Mas ele tinha uma situação. Meu pai gostava de vez em quando, na verdade de vez em quando não, uma vez por mês, porque ele só tinha dinheiro, o pobre só tem dinheiro uma vez por mês, e com meu pai não era diferente. Ele gostava de tomar um conhaque. Meu pai nunca bebeu em casa, mas ele gostava de tomar. E ele era muito fraco para bebida, muito fraco. E por vezes ele vinha para casa cambaleando. Eu estou narrando isso e eu fico emocionado porque são lembranças negativas, mas eu tive mais lembranças positivas.
Mas as negativas falam também ao nosso coração. E a gente não pode deixar elas se apagarem. Exatamente para não cometer os mesmos erros. E às vezes nós cometemos. E aí, ele chegava cambaleando e tal. Antes dele chegar, eu me lembro como se fosse hoje. Minha mãe falava assim, teu pai já vem, seu pai encheu o caneco. E ele vinha, tranquilo, tal, cambaleando tal. E ele entrava. Quando ele chegava, ela já conhecia, minha mãe já conhecia. A batida do portão, a passada que ele dava, ela já conhecia que aquele dia o bicho ia pegar. Mas o que acontecia? Quando ele chegava, ela começava no ouvido dele. Eu lembro como se fosse hoje, queridos. Já foi beber de novo, já foi encher o caco, já foi isso, já foi aquilo, papapá, daqui a pouco ele saiu no tapa. Eu cansei de ver. Meu pai rasgando a roupa da minha mãe e tal, e ele era baixinho e ela levava uma certa vantagem sobre ele. Normalmente ele acabava embaixo dela, né? E ela jogava ele no banheiro lá, dava um banho frio. Era uma coisa assim que hoje a gente ri, entre aspas, né? Mas não é nada engraçado. A gente ri de tristeza, na verdade. Mas era uma situação que poderia ser evitada. Talvez se ele chegasse bêbado ali, criasse um problema, mesmo que ele criasse, eu não lembro do meu pai ter criado algum problema, mas ela começava a falar no ouvido dele, e aí quando você, a bebida, ela é uma droga que ela te estimula a fazer coisas, tanto que se você cometer um crime bêbado, a sua pena vai ser menor, vão ser julgados, você vai ser condenado, mas vai ter um alívio ali. Porque você faz coisas que você não faria se você tivesse são. E aí ele saiu no tapa ali, sabe? Era horrível. Cansei de ver situações ali, sabe? Ver meu pai machucado, era horrível, sabe? Mas quando ele estava, os outros 29 dias, ele brincava com a gente, ele beijava, sabe? Quando eu era bem pequenininho, eu lembro que ele vinha e beijava na minha boca. Ele dava um selinho. E me trazia bala, me trazia amendoim, que hoje eu adoro amendoim, acho que é por causa disso, e bala também, sabe? Ele conversava, ele ria, ele dava umas gargalhadas, mas quando meu pai chegava bêbado, que ele chegava assim, com o cabelinho caído assim, as minhas irmãs devem lembrar disso, a gente sabia que ele estava bombardeado. Mas o que eu quero dizer, e aí o pau comia. Aquela época não existia Maria da Penha, não existia nada disso. E no outro dia ele amanhecia todo de ressaca e tal, e a vida que seguia. E lá ia o velho para o trabalho. Então, o que eu quis dizer, expondo a minha vida aqui? Mulheres, existem situações que vocês podem evitar, e muitas não evitam. E a minha opinião, o que eu tenho visto, com a entrada desse feminismo desregrado, né, sem sabedoria, o que está acontecendo? As mulheres estão se achando, algumas, tá? Algumas, não estou generalizando, estão se achando acima do bem e do mal. Então elas podem gritar, elas querem ganhar mais que o homem, claro que pode. Que querem, devem querer. Quer ter sua independência? Claro, tá tudo certo. Você tem todo o direito de ter sua independência. Mas você não tem o direito de humilhar o seu marido, ou seu namorado, seja lá quem for. E tem muita mulher que faz isso, porque ela ganha mais, ela acha que ela pode gritar. Ela faz isso, ela acha que o cara tem que fazer aquilo. Isso não é uma... É comum, né? A gente vê, inclusive tem mulheres hoje, a gente é só vocês abrirem a rede social, vocês sabem do que eu estou falando. Tem mulheres que se automutilam, se machucam, simplesmente para ferrar a vida do cara. E aí, se o cara tem um bem e tal, o tonto, porque quando você começa a ter uma relação com a mulher, você já leva para tua casa, velho, você é um tonto. Você tem que ter sabedoria, você tem que conviver com aquela pessoa. Por isso existe o namoro, um tempo razoável para você conhecer a família, como essa pessoa é com a família, com os pais, como foi a outra relação dela, entendeu? Quem é ela, como ela é no trabalho. Ela vive mais para o trabalho do que para a família, cara, ela provavelmente vai continuar a mesma coisa. Então você tem que ter sabedoria para você avaliar se é bom para você ou não. E infelizmente algumas mulheres
usam desse mecanismo para levar vantagem, porque daí o cara, o tonto, leva ela para casa, ela um dia leva a pasta de dente, outro dia ela leva a escova, outro dia ela leva uma calcinha, outro dia ela leva uma toalha, daqui a pouco ela passou de 3 meses, ela fala, pô, agora eu já tenho direito. E pelas leis, entre aspas, ela tem um direitozinho. Provavelmente, se você tiver uma qualidade de defesa interessante, boa, ela não vai muito além do, né? As coisas não são bem tão simples assim. Mas elas chegam à pequenez de se machucarem, de se autoagredirem para dizer que foi você. Então você tem que se blindar. E você, mulher, você tem que entender, queira ou não, você é mais frágil que o homem. Então, se o seu marido chegou, ou o seu namorado, seja lá quem for, se você vê que está meio pesado o ambiente, que ele não está bem, deixa por um instante. Ou dê o melhor seu para ele, abraço. Se ele não quiser um abraço, você fala, tá bom, Deus te abençoe. Porque normalmente, o que vocês fazem? O que foi? O que aconteceu? Por que está com essa cara? É assim que vocês agem. A maioria de vocês fazem isso. Eu fiz alguma coisa? Sabe, se autoculpando. E aí o que acontece? Você não sabe o que ele passou, as humilhações que o homem passa no trabalho. Vocês também passam, vocês que trabalham, vocês sabem disso. Mas o homem passa. E às vezes ele tem que se calar lá para não perder o emprego. Porque se ele perder o emprego, como é que fica a família? E aí ele tem que engolir os sapos da vida. Você não entende isso. E aí quando ele chega que ele precisa de um abraço, de um apoio, ou às vezes ele não quer um abraço, ele só quer um silêncio. Aí você vem trazendo um monte de problemas. Eu conheci uma pessoa que trabalhava muito. E quando ele chegava em casa, a mulher já estava na garagem esperando ele, abrindo o portão da garagem. Ele nem descia do carro, ela já vinha falando dos filhos, porque fulano fez isso, ciclano fez aquilo. O cara ficava doido, porque ele já vinha cheio de problemas. E aí um dia ele sentou e falou, vamos fazer o seguinte, você tem que trazer esses problemas para mim, claro, mas espera eu jantar, tomar um banho, relaxar, daí a gente conversa sobre os problemas. E ela começou a exercitar isso e as coisas melhoraram muito. E eles conseguiram viver uma relação bacana, temperada. Então eu gostaria de mostrar aqui para vocês o que a palavra de Deus fala sobre a mulher sábia. Salomão, lá em Provérbios 14, ele diz assim, ó, toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos despreza. Então, exercitar a sabedoria não é algo que simples, não é? Mas ele é de graça. Deus te dá de graça para você. Então, querida, se você é frágil, você tem filhos, imagina, a mulher cuida da casa o dia inteiro, a mulher não tem férias. A gente tem que reconhecer. Nós, como homens, temos que ser parceiros. Esse negócio de, eu sou companheiro. Que companheiro? Companheiro qualquer um é. Você tem que ser parceiro, cara. Você tem que deixar as coisas de fora para cuidar da sua família. E vice-versa. Esse negócio de valorizar os de fora e esquecer os de casa, cara, você está se preparando para ficar sozinho. Fica os de fora. Se os de casa não te satisfazem, vá buscar o que te satisfaz. Isso serve para o homem e para a mulher. Isso é um fato. Dentro de casa, o casal tem que ser parceiro. A dor de um vai doer o outro. E vice-versa. Entendeu? Hoje o homem está com dinheiro, amanhã ele pode não estar. E aí um supera o outro. Tem que caminhar de mãos dadas. Se você tiver uma opção maior para outras coisas, que não seja o seu marido, que é aquele que vai te colocar sopinha na sua, quando você estiver bem velhinha, ou velhinho, então você vai ter que comer com canudinho, porque você não vai ter ninguém para fazer isso para você. Se você valoriza mais as outras coisas do que as pessoas que estão do teu lado, que realmente dão sangue por você, você vai tomar sopa de canudinho. Então, o meu conselho para vocês é, não batam de frente, não faz sentido. Aí o cara vem com um problema, outro, vocês começam a querer dar palpite em coisas que não desrespeitam vocês, em situações que, às vezes, por exemplo, às vezes no trânsito, acontece alguma coisa, o cara fica nervoso, fala alguma coisa, a mulher vem repreender o cara, não fale nada.
Se cale. Porque se ele ficou nervoso por alguém, fechou? Deixa, vai passar. Mas se você cutucar, aí aquele nervoso vai desviar do outro lado e vai vir contra você. Porque quando você cutuca ele, chama atenção porque ele xingou o outro, você está defendendo o outro e não seu marido. Se você ficar quieta, não vai acontecer nada. Ele vai ficar, vai passar, ele vai falar um monte de palavrão ali, mas depois vai passar. E está tudo certo. Ou em vez de você falar alguma coisa, pegue na mão dele, dê um beijo na mão dele. Só isso. São gestos simples que resolvem uma situação. E gestos simples de ignorância levam a uma consequência que pode não ser bem agradável. Então, essa história, porque o homem tem que entender. Não, peraí. Tanto o homem quanto a mulher, Deus colocou sabedoria e inteligência. O homem é mais forte? Ele é mais forte fisicamente, mas o homem é ignorante. A mulher tem mais capacidade de absorver as coisas do coração. Então vocês têm condições de parar, pensar e falar, puxa, eu vou agir de outra maneira com ele, com o meu marido. Porque assim não terá. Mas aqui eu estou falando de pessoa boa. Seu marido é um cara trabalhador, um cara lutador, um cara que é gente boa. Mas ele tem um temperamento que veio com ele e você esqueceu de investigar. Então agora você tem que administrar. Mas não é gritando e tentando desvalorizar tudo que ele faz, tudo que ele quer. Você tem que valorizá-lo, dar valor. Mas não acusá-lo e ficar querendo bater de frente. Porque isso só vai piorar e aquilo pode virar uma situação que normalmente acaba numa violência ou num feminicídio. E aí muitas vezes falam, nossa, mas o cara era tão bom, por que ele fez isso? Sabe por quê? Porque, infelizmente, eu tinha um professor que ele falava assim na faculdade, todo ser humano tem um demônio escondido dentro. Eu acredito nisso também. E no momento exato, esse demônio, se você cutucar ele, ele vai mostrar as garras. Então, se você pode evitar, você vai estar nervoso, então sai de perto. Você pode, por exemplo, perguntar, amor, você quer comer? Eu vou fazer sua comida. Se ele falar, não, tá bom. Saia de perto e deixa ele curtir aquele momento sozinho. Aquilo vai passar e vai voltar tudo ao normal. Isso chama-se sabedoria. Valorize quem está do teu lado. Não bata de frente. Não queira impor situações para as pessoas. Molde o seu jeito de ser, o seu caráter. Não queira se igualar com pessoas do mal. Ou com situações que, mas eu também passei um dia terrível, tudo bem que você passou. Isso serve para um e para outro. Mas se você tiver condições, exercite a sabedoria. Você passou uma situação difícil, aí você vai piorar a situação, batendo de frente? Não faz sentido. Cale-se, deixa passar. A hora que esfriar, aí conversa. E aí tudo se resolve. Que Deus abençoe, não me entendam mal, não estou defendendo, jamais vou defender a violência, porque eu tenho experiências muito fortes nessa situação e é muito triste isso. Que Deus dê sabedoria a cada um de vocês para que todas essas situações desagradáveis que têm acontecido acabe. Que Deus abençoe.